O Renato Gaúcho voltou da Roma. Ele foi vendido, voltou um ano depois. E quando ele chegou, aí tinham 2 Renatos, né? Ele mesmo sendo gaúcho, aí eu passei a ser Renato Carioca. Quem deu o nome? Foi a imprensa na ocasião, assim, exatamente quem, não sei, mas foi a imprensa. Até eu brinco com ele, eu brinquei algumas vezes, e falei, Renato, pô, você era considerado o rei do Rio, mas o carioca sou eu. Aí ele falou, pô, mas tudo bem, não tem problema não. Você lembra da estreia no Flamengo? Lembro, a minha estreia foi no Paraná, naquelas excursões Bye Bye Brasil, que ficava entre estadual e brasileiro. Foi contra o Operário de Ponta Grossa, que está agora na Série B, né, do brasileiro. Foi 3-0, adivinha quem fez os 3 gols? Eu. É mesmo? Fiz 3 gols na minha estreia no Flamengo. 3 gols. Jogou já eu e Bebeto na frente, que era um amistoso, mas foi 3-0, eu fiz os 3 gols. Não tinha estreia melhor. E jogar com o Bebeto era bom? O Bebeto era sensacional. E a gente, assim, a gente se completava nesse time, porque ele era muito veloz, muito rápido, e eu chegava muito bem na área. Eu armava e chegava. Então, praticamente a gente se encaixou bem. Nós fizemos uma dupla muito, muito forte. Tanto é que no estadual de 89 ele foi o artilheiro e eu fui o vice. Ele fez 21 ou 20, eu fiz 18. Nossa. Então, foi uma dupla que encaixou bem em função disso, que ele movimentava bem, um cara muito inteligente, muito leve, né, muito rápido. E eu, mesmo vindo atrás, eu conseguia chegar muito perto, muito bem na área. Então, eu conseguia estar sempre dentro da área e sempre jogando com ele. A gente sempre fez gols, bastante gols nesse estadual. O técnico era o Telê. No estadual era o Telê. E depois o Telê saiu mais à frente, aí entrou o Espinosa, e aí eu recebi a notícia que ele não contava comigo, mesmo tendo sido artilheiro do estadual, mas ele não é uma questão de opção de treinador, isso aí faz parte. E aí foi onde eu fui para o Fluminense. Mas no Flamengo você teve quem mais de treinador? Aí tive o Candinho, que veio da Portuguesa de São Paulo. Mas quando você chegou, já era o Telê? 88? O Carlinhos estava praticamente se despedindo. O Carlinhos foi campeão em 87. Né? Então, aí eu fui logo depois da Copa União, ali um pouquinho à frente. E o Carlinhos, eu ainda peguei o Carlinhos porque teve a Copa Quirim no Japão. E o América cedeu eu, o Delacy e o Paulo César já para ir para essa Copa Quirim. Só que eu não viajei porque o América não me liberou. Ele cedeu para começar o treinamento, mas não me liberou para viagem porque tinha um jogo do América. Não sei se era exigência que eu participasse, não sei se era excursão, não lembro bem o que era. E acabou que eu não viajei, mas o Carlinhos era o treinador. O Renato já era aquele cara também que gostava de zoar os outros, de brincar com os outros, mas ao mesmo tempo ele dava chance a todos nós também, porque ele era um cara vaidoso, um cara, né, cabelão, gostava de camisa cortada, enfim. E a gente sempre brincava com ele, chamava ele de modelo, de Pelé, de não sei o quê. Mas era um cara também muito boa gente, um cara muito bom, um cara que também ajudava muito, tinha muita qualidade dentro de campo e também, assim, no tratamento com os jovens também, ele era um cara que ajudava bastante, entendeu? Eu lembrei agora, você estava lá quando o Pinduca foi preparador físico do Flamengo? Não. Que deu uma chave de braço no Renato? Não. Essa você não estava. Na minha época, o preparador com o Telê era o Lanceta, depois com o Candinho era o que veio com ele de São Paulo, Pedro, se não me engano. Não, porque essa história foi um lutador. Eu ia te perguntar. Foi um lutador de né? jiu-jitsu, que foi de Vale Tudo, né? Sim, eu sei, o Pinduca teve aqui, não teve no seu ele programa, foi preparador físico do Flamengo. E E ele falou com o Renato, eu não gosto de brincadeira comigo não, tal. E o Renato ficou tirando onda com ele, provocando. Ele falou, então vamos depois do treino, vamos para trás do gol e a gente vai se acertar. É mesmo? E o Renato foi... E, claro, que foi imobilizado pelo Pinduca. Sim. Não, mas era... De tanto que ele provocava, Não, o lance era assim, as brincadeiras eram muitas. Os elencos, na ocasião, eram muito divertidos, muita brincadeira. Muita pilha, e, às vezes, ninguém era de ferro, acabava... Mas, assim, correndo atrás. O Cantarelli era uma pessoa também que
jogava com o Zé Carlos, era o reserva do Zé Carlos, eu jogava também. Cantarelli era um cara, a gente pegava no pé dele, que era um pouquinho gago e tal, mas quando ele te pegava pelo braço, pô, tu não saía nunca mais. Tinha uma força na mão absurda. E você chamava ele, brincava, daqui a pouco ele vinha e, puf, quando eu pegava já era. Aí não tinha jeito. Você podia esgoelar, podia gritar, podia fazer o que for que ele... Agora tu vai ficar aqui comigo, não vou te soltar. Era assim. Então, eram pessoas boas e extremamente divertidas. Era muito legal, entendeu? Muito legal. E hoje a gente não vê isso. Assim, eu acho que não. Pelo que a gente acompanha e fica sabendo, é mais individual, né? Cada um. Assim, o que a gente acompanha, né? O Edu levantou uma hipótese, né? Da coisa dos fones, de cada um no seu mundo, no seu universo. Fone, o celular também, tipo, acaba treino, provavelmente cada um vai pegar teu celular e já vai ver o que tem que fazer. Eu acho que isso aí também atrapalha bastante. Porque na nossa época o relacionamento você tinha os jogos de sinuca, né, ping-pong, quer dizer, a gente estava sempre junto, né? O tempo todo. Não tinha... Eu acho que hoje até concentra... Era uma família, né? Se não me engano. Era uma família, né? Era uma família. Era um ambiente coletivo, mas um ambiente muito legal, tinha tudo quanto é tipo de pessoa. Eu acho que até a briga, até esses conflitos, Sim. né? Eles unem, eles criam um laço mais forte, né? O Júnior Baiano esteve aqui, né? E ele conta que quando concentrava em São Conrado, lembra? Sim, concentramos lá, concentrei lá também. Que ele pegava um colchonete para dormir no quarto do amigo, porque não tinha cama para todo mundo. Exatamente. A gente lá na casa de São Conrado, a comida era muito boa, a estrutura era boa, tinha jogos, A gente até às vezes acabava o jantar, ia ali no Fashion Mall, que já existia, dar uma voltinha. Você vê como é que são as coisas, né? A gente concentrado com um jogo contra o Vasco, um exemplo, jogo decisivo, a gente jantava e ia para o Fashion Mall, dar uma voltinha, ver uma lojinha, andar e depois voltava. E sem ninguém te perturbar, sem nenhum problema de torcedor, que não existia essa... A pessoa até te conhecia, né? Porque saía em jornal e tudo, mas existia um respeito, de olhava e ficava olhando, mas não tinha assédio, não tinha... Entendeu? Tem uma lembrança e uma fotografia que fica na minha mente, fica na mente do Boccaccio também, eu acho que de muita gente, que é de você pulando. Voando. Fugindo. Já sei onde vocês querem chegar. De uma entrada na bola. E é meu amigo. E é meu amigo. Pois é. Meu amigo. Como é que foi? A entrada que o Júnior Baiano deu, então, a voadora clássica. Foi nessas finais? Não foi nessas finais. Foi num Fla-Flu, mas não foi nessas finais. A gente já tinha jogado no Flamengo junto, ele estava subindo, ele tinha recém sido campeão da Copinha, né, de São Paulo, ele e aquela galera, Paulo Nunes, Marquinho, Nélio, Piá, Rogério, todos esses garotos, Marcelinho, todos subiram na época que eu estava no Flamengo. E a gente tinha um bom relacionamento, né, com todos eles. E o Baiano, nesse jogo, ele já era titular do Flamengo, ele já estava como titular, ele já tinha ido do Fluminense. Eu me lembro bem que foram 2 lances, não tinha, se não me engano, 15 minutos de jogo. Eu não lembro a ordem, se o primeiro foi na beira do campo ou se foi o que foi, mas eu acho que foi na beira do campo. Os dois foi assim, mais pela ponta eu acho que esquerda, o Bobô, se não me engano, lançou uma bola no lado para mim, eu parti em direção e senti que ele saiu na cobertura. E eu vi que ele veio com força. E quando eu vi, aquele monstro, quase 2 metros de altura, aí eu falei, aí você citou bem, eu voei. Antes dele... Na realidade, ele ergue o corpo e vem alto, praticamente na minha cintura. É quase um golpe de... Aquilo é um golpe de que será? Não sei. É um atropelamento. Aí ele pega, me faz uma falta, me joga lá fora, praticamente do campo, e toma o cartão. Em seguida, aí eu fui para cima dele. Eu recebi a bola e fui para cima dele. E quando eu dei o toque para o lado, ele deixou a perna, ele ergueu a perna. E foi uma falta até, me jogou também para o alto, vamos dizer assim. Ele era muito forte. E aí ele tomou o cartão. E essas 2 faltas são consideradas as faltas das 5 mais violentas que ele fez na carreira dele. Toda hora está passando isso aí. E ele não te machucou. Não. Graças a Deus. Não sei se você reparou, tem um comentário na entrevista do Baiano que a gente
que a gente também já entrevistou aqui. Aí tem uma pessoa que... Eu esqueci o nome da pessoa. Ele comenta que o Renato só não teve um problema maior, não quebrou ele no meio, porque o Renato do futuro veio, voltou no passado, avisou o Renato. Pula no minuto tal. Mas ele assim, ele era um grande jogador, Júnior. Muito bom jogador. E vocês conversaram depois disso? Sim, várias vezes. Riram muito sobre isso? Às vezes a gente se encontra por aí, a gente está sempre brincando, rindo. A verdade é o seguinte, ele era muito bom jogador, mas assim, por ser jovem, ele tinha, às vezes, um desequilíbrio em determinados momentos. E assim, a torcida do Flamengo gritava também, né, com ele. Tipo, o baiano pega um, pega geral. O baiano é mal, pega um, pega geral. Eu acho que isso também, às vezes influenciava um pouco no comportamento. Mas ele era um grande jogador, tanto é que chegou à seleção e jogou a Copa do Mundo, né? Os zagueiros têm os que batiam. Sim. Mas tinha os técnicos. Muitos. Tá, você jogou contra Leandro? Leandro. Mauro Galvão, Aldair. Ricardo Gomes. Aldair. O Fernando. que é pior para o atacante? É o zagueiro bom. É pior. É porque, assim, você não... Eles conseguem ter a capacidade de numa jogada, iniciar uma outra, de sair jogando, de te dar um drible. Você nunca espera, às vezes, por exemplo, Valber, jogava Torres. Bola, Eram zagueiros que o atacante achava que ia para conseguir ganhar a bola, ele levava uma caneta, levava um chapéu, levava um drible. Então, isso é ruim para a gente, atacante. A gente é que tem que fazer isso, né? Não é sofrer esse tipo de drible aí, de jogada. Então, tinham muitos zagueiros bons. Pô, o Vasco tinha o Fernando, Donato, entendeu? O Botafogo tinha o Mauro Galvão, o Gonçalves, o Gotardo. Tinham bons jogadores, muitos. Então, a gente tinha essa dificuldade, às vezes. Tinha medo até de Leandro, então, nem se fala. Leandro, depois foi jogar de zagueiro, né? Era jogador que, ali atrás, jogava com muita confiança. Então, a gente, às vezes, ficava receoso de ir levar um drible desconcertante. Pensava duas vezes. Pensava 2 vezes. Volta para o Botafogo em 97. Sim, 96. 96. 96, 97, ali no final. Alegria do pai. Do pai. Aí foi foi indescritível. Aí ele voltou a ver você jogar. Aí ele voltou. Foi a sensação, assim, mais... todos os clubes que eu joguei, quando eu vesti a camisa do Botafogo, aí sim veio aquela história toda, o filme passou. Porque aí eu lembrei da minha infância, que eu ia em Volta Redonda ver jogo do Botafogo. Aí lembrei do meu pai, que a felicidade que ele deveria estar em função de estar jogando no clube nosso, né, de família. E aí ele já tinha falecido? Não. Não, tá. Ele me viu ser campeão. Ele faleceu agora, esse ano, em janeiro. Sim. Então, assim, a sensação foi única, foi muito diferente. Quando eu fui apresentado, que eu vesti a camisa do Botafogo, eu olhava assim para o escudo e eu falava, meu Deus, eu estou no Botafogo, troço de louco. Então, foi um momento muito, muito marcante assim, na minha carreira. E culminou com um título de 97. E teve um gol histórico ali, né? E, além disso, teve aquele gol histórico que tirou o Flamengo da final, colocou o Vasco, porque o Joel, na ocasião, ele optou em colocar o time que não vinha jogando, todos os jogadores. Eu acho que aquele jogo ali marca uma história inédita no futebol brasileiro. Porque não tinha... Porque hoje você fala assim, vai entrar com o time em reserva, mas não é o time reserva, não é o time alternativo, porque não são todos. Uhum. Sempre vão 2, 3 titulares, e nesse jogo o Joel colocou todos. Inclusive os reservas, não tinha nenhum titular na folha do jogo. Inclusive o treinador não foi ele, foi o Valinhos. Então, eu acho que isso aí é um fato inédito. O time que jogou foi Alex, Bruno Carvalho, depois entrou o Arcelino, sim, Groto, Marcelo Augusto e Alexandre Seixas. França. No meio-campo, Alemão, que era reserva, né? Era reserva, um garoto. França, Zé Carlos, depois Sid Clay e Renato. Isso. Robson, depois o Cleiton e Serginho. O técnico foi o Valinho. É isso aí. Então não tinha ninguém do time que vinha jogando
Só quem não vinha jogando. Inclusive, o banco de reserva foi... Até alguns jogadores vieram do Sub-20 para completar o banco. E ali. O Flamengo com Sávio e Romário. Flamengo com Sávio, Romário, Mancuso, Júnior Baiano. Mancuso jogava muita bola. Todos. Aí vocês entram Fábio em campo Baiano. descansados? Assim, nós entramos nesse jogo, o Vasco chiou muito na semana. Edmundo, Eurico falaram muita coisa assim, que o Botafogo não deveria fazer isso, que vai ser como botar bala na boca de criança, enfim. O Edmundo, então, tem uma entrevista dele falando, o próprio Eurico falando que o Flamengo iria ganhar tranquilamente, que o Botafogo não deveria fazer aquilo e tal. E aconteceu exatamente o contrário. Nós ganhamos o jogo, nós demos a resposta para eles da qualidade do grupo e também do nosso profissionalismo. A gente entrou ali e queria ganhar o jogo. Independente de ser titular ou reserva, eu não vinha jogando. Eu entrava todos os jogos, mas não era titular. E ele optou. Agora, foi um jogo marcante em função disso. O Flamengo não esperava, Maracanã cheio, Botafogo com menos torcida. E, enfim, nós jogamos muito nesse jogo, muito. E ganhamos de 1-0. Como foi o gol? Foi um golaço. Foi uma tabela minha com o Serginho na entrada da área. Eu toquei, corri, quando eu voltei, o Júnior Baiano veio, eu saí de novo, mas dessa vez ele nem me encostou e não deu. Tipo um drible de corpo, eu consegui tirar ele da jogada e bati de fora da área lá no ângulo. Um golaço, foi um gol bonito. Papai Joel. O Joel, assim, dos treinadores que eu trabalhei, talvez seja o mais... Ele, hoje, atualmente, fala-se muito do Renato, né? Do Renato Gaúcho. Seu xará. Do relacionamento com o grupo, né? Com os jogadores. O Joel talvez seja o cara mais engraçado, assim, a nível de relacionamento com o jogador, porque ele jogou futebol e ele era muito brincalhão, ele zoava o jogador, no bom sentido, brincava, ou seja, ele criava um ambiente muito de família, descontraído o ambiente. Quando tinha que apertar, apertava, mas o ambiente dele, com ele era muito bom. Ele era um cara que... Você era filhinho do Papai Joel? Sim, todos eram. Todos. Qual era o seu apelido? O meu era cara de lixa, sei lá. Ele te chamava assim também? Todo mundo chamava. Mas ele era um cara assim, muito brincalhão, extrovertido. Ele gostava de ficar sempre brincando na hora do estoque, enfim. Ele é um cara que sabia levar. Lembra de alguma dele assim? Joel tinha tantos que a gente até tem dificuldade de lembrar. Mas é mais nesse sentido de sacanear. Evaristo. O Evaristo é uma figura. O Evaristo... Você trabalhou com ele? Trabalhei com ele. Trabalhei no América e no Fluminense. Ele foi meu treinador no América e no Fluminense. Evaristo tinha um garoto, um jogador nosso, que tinha subido do Sub-20, até da minha época, Alencar, que jogou... No América. No América. Aí nós fomos fazer um jogo no Mineirão contra o Atlético Mineiro e o Alencar... A gente começou perdendo o jogo e o Alencar chegou lá no banco, teve uma jogada no jogo e não sei por que o Alencar riu, deu um sorriso. Aí o Evaristo virou para ele e falou assim: vem cá, você tá rindo de quê? Você tá rindo de quê? Se você tá aqui no banco, tu é pior que ele. Tipo assim. E aí também no dia que nós chegamos da viagem, no treino, o Alencar começou a correr em volta do campo. Aí ele, Alencar, porra, você tinha que ter corrido, era ontem, não é hoje não. No jogo, tipo, ele era esse cara assim também, brincalhão, no Fluminense brincava muito com o Marcelo Henrique, que morava em Bangu. Marcelo, ponta direita, jogava muito também. O Marcelo chegava um pouquinho atrasado às vezes. Marcelo, o que houve? Não, professor, o trânsito, não sei o quê. Mas também, Marcelo, vem morar mais um pouquinho mais perto do Fluminense, vem morar mais pra cá um pouquinho. Pô, mas ele tinha umas coisas engraçadas, cara. O Evaristo era um cara bom. Qual foi o melhor técnico que você trabalhou? Olha, eu vou dizer pra você que eu trabalhei com vários grandes treinadores. Vanderlei, extremamente competente, um cara também no mesmo estilo do Tele, assim, a nível de cobrar, de exigir. Jair Pereira foi o treinador que foi campeão da Sul-Americana. O Gilson Nunes,
Tele, Joel, Edinho foi um grande treinador no Fluminense, esse momento bom que nós tivemos foi com ele. Paulo Emílio, no Fluminense também. Mas tu não destaca um? Sim, eu gostava muito do Tele e do Edinho. Edinho, para mim, o Edinho, assim, foi uma pena que ele não conseguiu, no início da carreira, nesse momento, principalmente do Fluminense, a gente não conseguiu o título, né? Mas as ideias dele, na época, já eram novas, novidade, entendeu? O que ele implantava a nível de jogo, de treinamento. Só que ele também não conseguiu, não deu sequência na carreira, né? Ele ficou trabalhando no Fluminense, depois mais um outro clube. Mas não sei se ele também desistiu de continuar como treinador. Mas para mim era um cara inovador. Qual o gol que você destaca como o grande gol da sua vida? Assim? O gol mais bonito da minha carreira foi contra o Bangu pelo América, lá em Moça Bonita. Foi um gol que eu dei um chapéu de peito no zagueiro do Bangu, que eu não lembro se era o Oliveira ou se era... Eu não lembro exatamente quem era. E eu dei o chapéu, o Luizinho cruzou a bola, eu dominei no peito, já dando o chapéu no cara, girei o corpo e peguei de primeira. No ângulo, o goleiro era do Gilmar, que agarrou no Palmeiras. Esse foi o gol mais bonito da minha carreira. E o mais importante? Mais importante, eu acho que foi esse da final da Taça Guanabara, pelo Flamengo, porque o jogo estava 2-1 e o Vasco estava pressionando muito. E aí esse terceiro gol foi um passe até do Zico. O Zico, que o Bebeto abriu, passou por ele a bola, o Zico fez o passe. Eu entrei pelo lado assim e toquei no canto. Porque o momento era um momento que a gente estava em dificuldade. E um gol no final sempre é bom, né? E lá na Suíça também eu fiz muitos gols. Fiz gol na Copa UEFA também. Fiz um gol contra o Estrela Vermelha da Romênia. E lá, o bom da Europa também, a gente estava falando sobre a questão de coisas emocionantes, né? A gente, lá na preparação, a gente joga muito contra os grandes times, em torneios, em amistosos. Por exemplo, o Real Madrid, ele sempre ia para a Suíça fazer pré-temporada em Nyon. Então, a gente sempre jogava jogo treino, jogo oficial com eles, amistoso. Pô, o Real Madrid tinha Raul, Redondo, Roberto Carlos. Aí você ia jogar contra o Mônaco, tinha Jorge Weah. Eram uns caras da época da Europa, entendeu? Sim. O Olympique de Marseille, ele tinha sido recém-campeão da Europa em 92, foi entregar a faixa para nós, nós fomos campeão suíço, eles que foram. Aí você tinha Didier Deschamps, que é o treinador, você tinha Djorkaeff, Abdi Pelé, Boksic, Voller, timaço. Tinha Anglomar, o zagueiro, tinha Dimeco, tudo jogador da seleção francesa da Copa de 98. Era praticamente o time todo. Então, eram coisas que a gente via e tipo assim, tinha a oportunidade de jogar contra esses caras. Era muito legal isso. E você se concentrou na quilômetro de Sim, concentrei. Tomou trote lá? Muito. Lembrei. Muito. Lá era o nome do lugar? Tinha o quarto... lá era o casarão, né? Mas tinha um nome. Até dizia o Mansão do Diabo, isso, né? Isso. E era engraçado porque era um casarão muito antigo e tinham 4 quartos. Quando você subia a escada, tinham 4 quartos com 5 ou 6 em cada quarto. E era uma casa muito estranha, a gente tinha medo de ficar lá. E você tomou trote lá? O Eduzinho falou do todo negócio, mundo tomou. De botarem lençol, todo mundo cama. tomou lá naquele... Às vezes, e a cozinha, a parte de alimentação era embaixo, descia a escada. O banheiro tinha em cima, mas e para descer para beber água? Ninguém descia, ficava com sede. Você caiu no trote? Todo mundo caiu. Sempre alguém botava um lençol na cabeça ou fazia um barulho estranho, só para poder assustar, principalmente os mais novos. A gente que era mais novo tomava trote direto, não tinha jeito. Você contou do Pinheiro. O Pinheiro tinha história? Então, exatamente. O Pinheiro era o treinador desse time, que foi 3º lugar no Campeonato Brasileiro. E o Pinheiro era um treinador muito folclórico, muito engraçado, muito competente, que tinha um conhecimento enorme de futebol.
uma experiência absurda. E ele era muito engraçado. E tinha um fato que o Denilson, zagueiro, era um zagueiro excepcional. Mas o Denilson gostava de questionar. Então, toda vez que o Pinheiro falava com ele alguma coisa de marcação, principalmente marcação, que ele era zagueiro, o Pinheiro foi zagueiro. Uhum. Então, ele falava com o Denilson sempre tinha retrucava, uma resposta. Aí, um dia, a gente estava reunido no campo, ele foi falar com o Denilson retrucou ele. Tá bom, você é o Pelé, então não pode mais falar com você. Aí passou um período, ele começou a escalar o time assim. Chegava Regis, Polaco, Benny Pelé e Paulo César. Rapaz, eram coisas muito engraçadas. O Pinheiro era um treinador, assim, folclórico, mas muito competente. Ele foi grande responsável por levar aquele time à semifinal do Brasileiro. Ele que formou o time, né? Montou aquele grupo, enfim. Foi um treinador muito bom. E aí, no ano seguinte, o América fica fora do Brasileirão. Aí foi aonde... A Copa União. É a Copa União. Foi criado o módulo amarelo e o verde, né? E o América se recusou a jogar em função de ter sido o terceiro do Brasil no ano anterior. E nesse ano seguinte não colocaram o América no módulo amarelo. E o América se recusou. Nós ficamos 6 meses viajando o mundo, porque o América tinha um conhecimento grande através da federação com o Álvaro Bragança. Então, chegavam muitos convites de excursão, de torneios no exterior, de Julite. Então, a gente viajou durante 6 meses e não participamos de campeonato nenhum no Brasil. Não teve no Brasileiro. O Carioca já havia acontecido, que era no primeiro semestre. E a gente viajou o mundo. Fizemos torneios, vários jogos no exterior, em todos os lugares. E dali para frente, eu acho que foi um dos maiores problemas que o América não voltou mais a jogar uma competição nacional, né? Acho que foi ali que foi crucial para que o clube não conseguisse mais ter esse espaço, né? O Ricardo Gomes veio aqui também, ele falou de um negócio que me marcou também, que é a questão do vestiário, né? Ele sempre falava que o vestiário é que determinava a evolução de um time, né, ao longo de uma competição. Como é que era o vestiário de vocês lá no América? Então, esse monte de jovem indo para cima. Não, e mais, viajando pelo mundo sem uma competição. Sem uma competição. Não, na realidade, foram 6 meses de férias, né? Nós fomos praticamente curtir, lógico, com a responsabilidade dos jogos, mas foi um período que a gente teve muito relaxado, mas também chateado por não estar jogando o Campeonato Brasileiro. E o vestiário, assim, o que eu vejo, talvez hoje seja um pouco diferente, existia um espírito mais talvez de brincadeira, assim, aquela, não vou dizer uma irresponsabilidade, mas era mais relaxado, a gente sabia que tinha um jogo importante, mas a gente levava aquilo ali como se... Eu sempre digo o seguinte, eu acho que existe talvez uma diferença para hoje, que nós jogávamos futebol porque nós gostávamos de jogar futebol. A gente não tinha aquela preocupação de talvez, vamos ficar milionário e ganhar dinheiro. Lógico, todo mundo gosta de dinheiro. Mas eu acho que a maioria dos jogadores dessa época, eles jogavam por prazer de gostar de jogar futebol. Então, acho que a gente com isso encarava os jogos de uma forma bem descontraída. Não tinha um estresse sabe, existiam cobranças entre a gente, mas era um vestiário extremamente engraçado, o pessoal brincando. E na hora que ia para o jogo, era de verdade. Acho que tinha mais união também, né? Então, eu acho que... Mais cumplicidade, talvez. Existia talvez mais simplicidade também de relacionamento, não tinha muita vaidade. Não tinha rede social. Não tinha rede social, exatamente. Eu lembro quando eu cheguei no Flamengo, o time profissional estava viajando e eu cheguei, fui apresentado e fui treinar com quem não tinha viajado. E o Zico, nessa ocasião, ele estava machucado, ele já estava no Flamengo de volta, né? E aí, eu sei que eu troquei roupa e comecei a pensar, sonhar, que eu tô no Flamengo, cara, que loucura, não sei o quê, aquele negócio todo, né? Que você... Sim. E aí, eu lembro que eu estava assim, encostado na tela, olhando ali na Gávea, o campo, sonhando com aquilo ali, e aí uma mão tocou nas minhas costas. Aí, quando eu olhei, era o Zico. Eu não sabia se eu tremia, se eu congelei. Aí ele tocou no meu ombro e falou, Renato, seja bem-vindo ao Flamengo, parabéns pelo teu trabalho no América. E assim, vou ali que eu vou fazer meu trabalho. Quando ele saiu, eu não conseguia nem ficar em pé, eu tremia igual o Vara Verde. Porque aquilo, para mim, representava demais. Você ser reconhecido por um
um monstro, um ídolo igual ele é, como pessoa, como profissional, fazer um elogio, ao mesmo tempo você está ali no Flamengo e ser recebido praticamente por ele. Então, aquilo para mim marcou muito. Foi um momento muito emocionante na minha vida. É engraçado que muita gente fala do Zico, né? A gente recebeu pessoas aqui, jogadores de todos os times, e todo mundo tem uma idolatria. Eu tenho uma idolatria. Acho que todos nós aqui temos uma idolatria pelo Zico. É um exemplo em todos os sentidos. O que o Zico representa? Só fugindo um pouquinho da nossa tema. O que o Zico representa para você e para o futebol? Eu acho que, para mim, essa recepção que eu tive por ele só veio a confirmar o que eu já imaginava. Assim, como profissional, não tem nem o que falar. E como pessoa, na convivência que eu tive com ele durante 2 anos lá na Gávea, ele não levantava a voz, um cara extremamente que te apoia o tempo todo. Se você está mal no jogo, ele te incentiva, você é competente, vamos lá. E não existe um cara que se transforma em função do comportamento dele. É um comportamento de querer ganhar sempre, de buscar o resultado, mas, além de tudo, uma pessoa maravilhosa, um amigo, um cara que, assim, sempre com boas conversas, incentivando, principalmente os mais jovens na ocasião. E para o futebol mundial, eu considero um dos melhores. Completo, tinha facilidade de jogar a parte técnica, física. É uma pena que, infelizmente, ele não conseguiu ganhar uma Copa do Mundo, e aí as pessoas querem colocar isso como uma pessoa que não foi vencedora. Não existe isso. Ele não precisava ganhar uma Copa do Mundo para dizer quem ele era. Você, no caso, no Flamengo, com o Zico, pegou exatamente a fase de lesão dele, a volta aos campos e a despedida. Sim, exatamente. Ainda joguei praticamente 2 anos com ele. Ele jogando já um pouquinho mais atrás com o Ailton, que era o volante na época. O nosso time era um dos times sensacionais daquela ocasião, com o Tele dirigindo, era o Tele que era o treinador. Nós fomos... Uma pena que nós perdemos o título para o Botafogo, com aquele gol do Maurício, que se tivesse VAR ia ser anulado. Empurrou o Leonardo. E aí, esse time nosso, que era na ocasião Zé Carlos, Jorginho, Aldair, Zé Carlos II e Leonardo. Ailton, Zico, eu, Zinho, Bebeto e Alcindo. Era um timaço. E nós fomos no Carioca, ganhamos todos os jogos e na final, infelizmente, a gente perdeu para o Botafogo. E aí, dali, o Flamengo acabou com esse time. Desmanchou, praticamente todo mundo foi embora. Eu fui para o Fluminense, enfim. Aí vieram os outros jogadores também foram. O Zico parou de jogar nessa época.